ministro da Saúde afirma que a vacinação infantil vai ser um exemplo para o mundo. E você vai ver também. Marcelo Queiroga admite que a variante Ômicron já é predominante no Brasil. Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco confirmam epidemia de gripe pela variante H3N2 da influenza. Novos valores da gasolina e do diesel nas refinarias entraram hoje em vigor. E ainda, a Vila Olímpica, que foi preparada para receber os Jogos de Inverno de Pequim, já está funcionando e dando um show de tecnologia. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. O Brasil vai ser um exemplo mundial de vacinação infantil. A afirmação é do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Com a boa campanha brasileira de imunização, a previsão é de um menor impacto da variante Ômicron nos hospitais. Marcelo Queiroga acredita que o Brasil deve liderar a vacinação global de crianças contra a Covid-19. Já foram encomendadas 20 milhões de doses pediátricas da vacina da Pfizer para o primeiro trimestre deste ano. O imunizante é o único aprovado pela Anvisa até agora para ser aplicado em crianças de 5 a 11 anos de idade. E o Brasil, no mês de janeiro, como já noticiei, receberá 4 milhões e 300 mil doses. Com a capacidade do nosso sistema de saúde, em breve nós vamos liderar o ranking desse tipo de vacinação, como nós estamos liderando em relação à vacina de uma forma geral. E como em outros países que têm uma campanha de vacinação forte como a nossa expectativa é que não haja um impacto em hospitalização e em óbitos. O primeiro lote da vacina pediátrica da Pfizer deve chegar ao país nesta quinta-feira, amanhã. A distribuição das doses entre os estados e municípios vai seguir o critério populacional. E a Anvisa pediu mais explicações ao Instituto Butantan sobre o uso da vacina Coronavac em crianças. Uma nova reunião marcada para amanhã vai discutir os dados e eventuais compromissos no caso de aprovação da autorização. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária solicitou ao Instituto Butantan novos esclarecimentos para avaliar o pedido de uso da Coronavac em crianças para combater a Covid. O Instituto Butantan entrou com a solicitação de autorização de uso em caráter emergencial do imunizante, fabricado em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, em pessoas com idades entre 5 e 11 anos ainda em dezembro. A Anvisa vem mantendo reuniões para analisar esse requerimento. O Butantan tem enviado respostas aos questionamentos feitos diante das informações apresentadas. Entre os pontos a serem esclarecidos estão dados sobre um estudo conduzido em crianças no Chile. Uma nova reunião deve debater os compromissos no caso de aprovação da autorização. Até o momento, apenas o imunizante da Pfizer tem o uso autorizado para crianças pela Anvisa. E por falar em vacinação, vamos ao vacinômetro. O Brasil já aplicou mais de 337 milhões e 655 mil doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 824 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,86% da população, enquanto mais de 144 milhões 866 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 67,91% da população. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em mais de 30 milhões e 964 mil pessoas, 14,52% dos brasileiros. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que a variante Ômicron já é predominante aqui no Brasil. Ainda é preciso avaliar o impacto da nova cepa aqui no país. Marcelo Queiroga afirmou que nos últimos dias a maioria dos casos de Covid no Brasil já é provocada pela variante Ômicron do coronavírus. Apesar disso, o ministro garantiu que a cobertura da vacinação da população brasileira faz com que o grande número de casos não provoque um aumento de internações e mortes. Mas ele diz que ainda é cedo para ter certezas sobre a variante. Segundo ele, o vírus é imprevisível e os especialistas observam com cuidado esse aumento de casos. Queiroga falou que ainda é necessário esperar mais um pouco para verificar o impacto que essa variante vai trazer sobre o nosso sistema hospitalar
e até mesmo em óbitos, para que se possa ter um prognóstico mais definitivo da doença. O ministro defende que a cobertura vacinal completa é a única forma de se proteger e vencer a pandemia. Para tentar mapear a variante Ômicron e seus efeitos, o Ministério da Saúde prometeu distribuir 28 milhões de testes rápidos até o fim do mês. Mas, diante de um aumento do número de casos, estados e municípios já planejam medidas de restrição. O Brasil registrou 70 mil novos casos de Covid em 24 horas e a média móvel segue em forte alta. O Ministério da Saúde confirmou 147 novas mortes por Covid-19 no Brasil de um dia para o outro. Agora são 620.238 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 70.765 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.629.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 122 vítimas. A curva apresenta tendência de alta, com um aumento de 33%. Está abaixo de 200 pelo 38º dia consecutivo, depois de 1 ano e meio acima do patamar. Já a média móvel de casos aponta 43.660 registros diários. O número indica tendência de alta no país, com variação positiva de 734%. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje, 11 estados indicaram alta. Acre, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Outros 5 estados estão em estabilidade: Amazonas, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Sergipe. 11 unidades da federação apresentaram queda: Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. 11 estados já registraram mortes pela variante H3N2 da influenza. 3 estados confirmaram um cenário de epidemia e 5 afirmaram que estão em situação de surto pela doença. Os óbitos causados pelo vírus H3N2 da influenza foram confirmados em Pernambuco, no Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Piauí e Paraíba. Com o avanço da doença no país, 3 estados já vivem uma epidemia: Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco. Outros 5 afirmam que estão em situação de surto: Espírito Santo, Rondônia, Rio Grande do Norte, Goiás e Pará. O Ministério da Saúde afirma que avalia com atenção o aumento de casos de influenza nos estados. A pasta ainda declara que não há pendência no envio de doses de vacinas contra a gripe para nenhum estado. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80 milhões de doses de vacinas que foram adquiridas para a campanha nacional de vacinação contra a influenza já foram distribuídas aos estados e Distrito Federal de forma proporcional e destinada aos públicos específicos da campanha. Segundo o painel Influenza do governo federal, já foram aplicadas cerca de 70 milhões de doses da vacina contra a gripe até o momento, mas o número fica cerca de 12 milhões abaixo do público-alvo estipulado. O imunizante disponível no momento ajuda a proteger contra esse novo subtipo do influenza. São Paulo incluiu o maior número de novos beneficiários no Auxílio Brasil e é o segundo estado com mais famílias inscritas no programa social no país. Dos 3 milhões que vão começar a receber R$ 400 em 18 de janeiro, mais de 482 mil pessoas são de São Paulo. Em segundo lugar, vem o estado da Bahia, com cerca de 316 mil beneficiários, seguido pelo Rio de Janeiro, com quase 315 mil famílias. No total, o estado que tem o maior número de famílias inscritas é a Bahia, com 2.160.000 pessoas, seguido por São Paulo, com 2.140.000. Neste ano, o Auxílio Brasil vai beneficiar cerca de 17 milhões e meio de pessoas.
O Ministério da Cidadania afirmou que com a inclusão de 3 milhões de novas famílias na folha de pagamento, o programa zerou a fila de elegíveis e alcançou o maior número de beneficiários da história. O calendário de pagamentos do benefício segue o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no cartão de cada titular. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias em situação de extrema pobreza, com renda de até R$ 100 por pessoa. Já as famílias com renda de até R$ 200 por membro têm o direito ao pagamento se tiverem gestantes ou pessoas com até 21 anos incompletos. Os reajustes anunciados pela Petrobras entraram hoje em vigor. Tanto a gasolina quanto o diesel aumentaram nas refinarias. A estatal informou que o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, o que representa um aumento de 4,85%. O valor do diesel passou a R$ 3,61 por litro, alta de 8,08%. O último ajuste nos preços foi realizado em dezembro do ano passado, quando a Petrobras promoveu uma redução no valor da gasolina de 3,13%, a primeira queda desde 12 de junho. Já o último aumento foi anunciado em outubro do ano passado. Na primeira semana de 2022, os preços da gasolina e do etanol recuaram nos postos, segundo o levantamento da ANP. Já o diesel teve alta. Após vetar o refis, o governo federal lançou um programa para dívidas do MEI e Simples. Os empresários podem negociar dívidas com entrada de 1% do valor do débito. O Ministério da Economia divulgou nesta terça-feira como funcionarão as duas formas de regularização de dívidas das empresas do Simples Nacional e de microempreendedores individuais, MEIs. Em ambos os casos, a entrada será de 1% do valor da dívida e as parcelas mensais mínimas serão de R$ 100 no caso das empresas e de R$ 25 no caso dos MEIs. A primeira das opções é o programa de regularização do Simples Nacional, em que a entrada de 1% pode ser dividida em até 8 vezes. Já o restante poderá ser parcelado em até 137 vezes, com descontos que podem chegar a 100% de juros, multas e encargos legais. Mas os descontos ficarão limitados a 70% do valor total do débito. A segunda opção é a transação do contencioso de pequeno valor do Simples Nacional. Nesse caso, a entrada de 1% será dividida em 3 parcelas. O restante da dívida poderá ser parcelado em 9, 27, 47 ou 57 meses, com descontos respectivamente de 50%, 45%, 40% ou 35%. A transação do contencioso de pequeno valor vale para dívidas inscritas até 31 de dezembro. O valor dessa dívida precisa ser menor ou igual a R$ 72.720. Nesse caso, a adesão não depende de análise da capacidade de pagamento do contribuinte. E olha só, as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias fizeram cidades como Castelo, Ibatiba e Guaçuí, que ficam no sul do estado, decretarem situação de emergência. Com a medida, espera-se que os municípios tenham acesso a recursos para garantir a reparação dos danos e o atendimento aos afetados pelas chuvas. Estradas rurais foram atingidas e a circulação de pessoas foi comprometida. Algumas famílias tiveram que deixar suas casas após o aumento do nível dos rios. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 789 pessoas estão desalojadas e 159 estão desabrigadas no estado. Depois do intervalo, explosão de carro-bomba deixa mortos na capital da Somália. E em Pequim, Vila Olímpica já está funcionando e dando um show de tecnologia. Nós voltamos já.
Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos no horário de Brasília. Aprovado numa lei de 2017, passa a valer a partir deste ano o novo ensino médio. O formato prevê o aumento de 4 para 5 horas por dia, totalizando 1.000 horas letivas anuais. A legislação permite que 30% do ensino médio noturno e 20% do diurno seja ministrado remotamente. Também haverão itinerários informativos optativos. O que é isso? São conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, entre outras situações de trabalho, em que o estudante vai poder escolher de acordo com a oferta de cada instituição. Outra novidade será o chamado Projeto de Vida, oferecido para ajudar os jovens a entender suas aspirações num estilo de orientação. Cursos técnicos farão parte da nova jornada e o aluno irá se formar no ensino médio com um diploma de uma área específica. E a Agência Europeia de Medicamentos afirmou que com o aumento da imunidade natural da população, por causa da variante Omicron, que é extremamente transmissível, o fim da fase pandêmica pode estar mais próximo. O rápido avanço da variante Omicron está empurrando a Covid na direção de abandonar o status de doença pandêmica para endêmica, com a qual a humanidade pode conviver. A afirmação foi feita nesta terça-feira pela Agência Europeia de Medicamentos, EMA, na sigla em inglês. Não devemos esquecer que ainda estamos em uma pandemia. No entanto, com o aumento da imunidade na população e com a Omicron circulando, vai haver muita imunidade natural além da vacinação. Estaremos caminhando rapidamente para um cenário que estaremos mais próximos da endemicidade. Mas a reguladora de medicamentos europeia destacou outros aspectos sobre a disseminação da Omicron. Não estou dizendo necessariamente que isso é uma coisa boa, porque na verdade estamos extremamente preocupados com a carga da doença, com a enorme quantidade de casos que vão ocorrer na União Europeia com a Omicron. Mesmo que a gravidade possa ser menor, infelizmente muitos indivíduos vão ser hospitalizados. Então temos que estar preparados para as consequências desta onda. A EMA também expressou dúvidas sobre dar uma quarta vacina à população em geral, dizendo que reforços repetidos não são uma estratégia sustentável. A explosão de um carro-bomba deixou mortos e feridos em uma estrada nos arredores do aeroporto internacional de Mogadíscio, capital da Somália, nesta quarta-feira. De acordo com a agência de notícias local, ainda não se sabe o número total de vítimas fatais ou quem era o alvo do ataque. Testemunhas disseram que um comboio com veículos da segurança privada que fazia escolta de estrangeiros passava pelo local bem no momento em que o carro explodiu. A explosão também causou danos a uma mesquita e em outras construções próximas ao local. Nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do atentado até o momento. Hong Kong vai definir novos crimes de segurança nacional. O anúncio foi feito pela chefe do executivo, Carrie Lam, durante a primeira sessão da nova legislatura, formada apenas por patriotas e sem oposição. Carrie Lam disse que uma nova legislação vai reforçar a atual Lei de Segurança Nacional imposta a Hong Kong pela China. A decisão transformou o Centro Financeiro Internacional e deu poder às forças de segurança para reprimir dissidentes. A atual Lei de Segurança Nacional pune 4 crimes: secessão, subversão, terrorismo e conclui com forças estrangeiras. Agora, com a apresentação de uma legislação local em conformidade com o artigo 23 da Lei Básica de Hong Kong, a cidade passa a formular suas próprias leis de segurança. Carrie Lam não detalhou o que será incluído, mas o artigo 23 detalha os crimes de traição, secessão, sedição, subversão e roubo de segredos de Estado. O artigo também contempla proibir organizações políticas estrangeiras de fazerem atividades em Hong Kong ou que organizações políticas locais tenham vínculos com entidades do exterior. Os preços no atacado na Alemanha tiveram a maior alta desde o primeiro choque do petróleo em 1974. Uma alta histórica. Os preços no atacado na Alemanha subiram uma média de 9,8% nos últimos 12 meses. Esta é a maior alta do setor desde o primeiro choque do petróleo em 1974.
A informação foi divulgada pelo Escritório Federal de Estatística nesta quarta-feira. O país enfrenta uma escassez de matérias-primas e de produtos intermediários. As variações de preços em um ano dos produtos petrolíferos, assim como de minerais, metais e produtos metálicos semiacabados, tiveram uma influência decisiva nas estatísticas de 2021. Mais de 8 em cada 10 empresas da indústria alemã sofreram problemas de abastecimento em dezembro, uma taxa recorde, conforme os últimos dados divulgados pelo Instituto Econômico IFO. A inflação alemã atingiu 5,3% em dezembro, o nível mais elevado desde junho de 92 no país. E a Vila Olímpica, que foi preparada para receber os Jogos de Inverno de Pequim, já está funcionando e dando um show de tecnologia. Jornalistas e funcionários que já chegaram nas instalações recebem a comida de um jeito diferente. Vamos conhecer. Os jornalistas que chegam mais cedo para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim estão entre os primeiros a ter sua comida servida remotamente. É assim que o almoço é servido na cantina do Centro de Imprensa Principal. O sistema de delivery remoto está se mostrando uma novidade. Diversos alimentos são preparados seguindo todos os protocolos de segurança e utilizando o mínimo de mão de obra humana. O tradicional macarrão e até mesmo o hambúrguer estão sendo preparados por robôs. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim terão protocolos de Covid mais rígidos para a mídia visitante, atletas e autoridades, com todos isolados em uma espécie de bolha de confinamento, da qual não se pode entrar ou sair sem antes cumprir os protocolos de segurança, como testagem anti-Covid e quarentena obrigatória. Os Jogos de Inverno de Pequim vão ocorrer entre os dias 4 e 20 de fevereiro. E olha só que bacana, uma brasileira de 22 anos foi premiada depois de descobrir 25 asteroides em um projeto da NASA. E atenção, um dos corpos pode se chocar com a Terra. Verena Pácola é aluna de medicina na USP de Ribeirão Preto. Ela descobriu o chamado asteroide fraco, que se movimenta na órbita de forma mais lenta. O tamanho dele e a data de colisão, no entanto, ainda estão em estudo nos Estados Unidos. A história de Verena é parecida com a do filme Não Olhe Para Cima, que está disponível em uma plataforma de filmes e séries na TV. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até amanhã.